Eu me lembro lá atrás, quando surgiu essa conversa sobre impeachment, né? Você falava mais ou menos o seguinte, se eu não estou enganado, olha, que a queda do Bolsonaro fragiliza muito o Mourão, né? Muda, né? Um governo Mourão não um governo Mourão pós-derrubada do Bolsonaro já é um governo em si fragilizado. Então, eu queria pedir para falar um pouco sobre isso. E se é possível, na verdade, depois de uma eventual queda do Bolsonaro por pressão popular, por meio de um processo de impeachment, até pressionar por uma antecipação das eleições, algo nessa linha. Eu acho que é plenamente possível, né? E que é mais do que isso, é a tendência real objetiva do movimento. O movimento que vai derrubar o Bolsonaro, se ele derrubar o Bolsonaro, não vai aceitar o Mourão. Seria absurdo. Só aceitaria o Mourão se o movimento fosse fraco, fosse desorganizado, etc. e tal. Isso que aconteceu com o Fora Collor. A esquerda cometeu o erro de apoiar o Itamar. Foi um erro gravíssimo. Ficou claro isso daí depois que o governo Itamar foi a base de lançamento do Fernando Henrique Cardoso. Então, a esquerda deveria ter falado, não, derrubar o Collor, não vão querer o vice. Vamos chamar eleições. Agora é marcar eleições. Quer dizer, organizadamente seria assim. Agora, eu acho que se o Bolsonaro cair, bom, o governo que entrar, que não for eleito, né, não tiver o voto popular, etc. e tal, seria um governo muito fraco, como era o governo Itamar, fraquíssimo. Tanto que o Itamar deu marcha ré na política do Collor, porque ele não conseguia manter a política do Collor. Então, eu acho que, de qualquer maneira, é um ganho. Agora, o movimento deveria já discutir que não vai aceitar o Mourão. Né? Nós temos que fazer como aconteceu na Bolívia, como aconteceu, inclusive, na Argentina. Porque na Argentina o movimento... Caíram em série, né? Foi um strike ali na Argentina. Foi um atrás do outro. O pessoal não queria. Eles queriam uma mudança de política. Né? Aí, se você eleger o Lula, aí o pessoal que acha que o Lula é neoliberal, etc. e tal, tem que também entender o seguinte: eleger o Lula é um jogo inteiramente novo no país. Né? O Lula não é, por exemplo, Alberto Fernandes. É outra história. É uma crise monumental da burguesia, se o Lula for eleito. É a derrota das operações todas do imperialismo da burguesia dos últimos 6 anos. Do golpe de Estado e tudo mais. É uma coisa muito drástica. Seria uma derrota parcial, Rui, uma vez que seria uma derrota depois de ter saqueado o país, depois de ter feito o assalto? Olha, como se você devolvesse o bagaço da laranja? Eu creio que não. Eu creio que não pelo seguinte, veja bem, vamos usar a imaginação, que é muito importante na política. O movimento derruba tudo, Lula se elege. Se o movimento derrubar tudo, Lula vai ser eleito assim com 70% dos votos. Né? Quem que vai fazer frente ao Lula? Não vai ter. A burguesia vai ter que se colocar numa posição ultradefensiva. Lula pode fazer um acordo com a burguesia em torno de várias coisas? Pode, mas e a pressão popular sobre o governo Lula? Vai ser muito grande. O povo, tudo bem, o povo quer o Lula, mas não quer o Lula para o Lula fazer figuração. Eles querem um Lula que faça alguma coisa significativa, não é? Vai ser colocado o problema das privatizações, o problema da Petrobras. Se eles privatizarem o que resta da Eletrobras, o problema da eletricidade vai ser colocado na mesa. Até porque isso aí está num caos, nós estamos à beira de um apagão, né? É tanta coisa que a gente nem discute tudo, porque não dá nem tempo, né? A coisa está num caos total. A questão da Vale do Rio Doce, os direitos trabalhistas, a PM, a Rede Globo, vai ser uma coisa, assim, um período de luta política muito intensa, né? Tendo como, digamos assim, como base a eleição de um candidato de esquerda no meio de uma mobilização popular muito grande. Então, eu acho que esse quadro é extraordinariamente favorável. Né? A não ser que, digamos assim, a classe trabalhadora brasileira estivesse preparada para tomar o poder e a burguesia, em vez de deixar os trabalhadores tomarem o poder, colocasse um candidato de esquerda para parar isso daí. Mas essa situação ainda não chegou. Né? Nesse caso, a gente tem que avaliar cada possibilidade
diante daquilo que é possível de ser feito pelo movimento operário. Eu acho que colocar o Lula e lutar por uma série de reivindicações, nesse momento, é o avanço. E é uma derrota da burguesia muito grande. Seria uma situação revolucionária no Brasil, né? Não seria uma coisa, não seria um governo normal nesse sentido. Seria um governo no meio da tempestade, né? E uma certa apoteose, né? Uma coisa épica, uma volta realmente assim triunfal. A Estela está dizendo, Lula é o centro dos círculos da guerra híbrida, por isso que a derrota seria grande de fato. Lula estava no centro, né? Na verdade, a Lava Jato sempre foi, como dizem os advogados do Lula, o plano Lula, um plano traçado internacionalmente para atingir a maior liderança popular da história do Brasil.